Vamos resolver 10 questões da OAB de Direito Penal da primeira fase para vocês arrasarem na prova de Direito Penal. E óbvio, para facilitar a vida dos meus caríssimos estudantes, deixei as 10 questões em formato de capítulo, então tem como voltar e avançar aqui no vídeo, tá bom? E lembrem que se tiver algum conceito mais teórico que vocês precisam retomar, tem a playlist aqui de Teoria do Crime no canal para vocês darem aquela revisada básica nos conteúdos, caso precisem aprofundar. Sem enrolação, vamos às questões. Questão 1. Silvio foi condenado pela prática de crime de roubo ocorrido em 10 de janeiro de 2017, por decisão transitada em julgado em 5 de março de 2018, a pena base de 4 anos de reclusão, majorada em 1/3 em razão do emprego de arma branca, totalizando 5 anos e 4 meses de pena privativa de liberdade, além de multa. Após ter sido iniciado o cumprimento definitivo da pena por Silvio, foi editada em 23 de abril de 2018 a Lei nº 13.654 de 2018, que excluiu a causa de aumento pelo emprego de arma branca no crime de roubo. Ao tomar conhecimento da edição da nova lei, a família de Silvio procura um advogado. Considerando as informações expostas, o que o advogado de Silvio deve ou poderá pedir? Pessoal, quando eu vou resolver uma questão, eu sempre vou tentar entender primeiro a partir do enunciado e resolver a partir daquilo que aparentemente é possível, sem ler as alternativas, porque elas podem me induzir a erro. Vejam, o fato aconteceu em 10 de janeiro de 2017. Ele teve uma sentença definitiva, que transitou em julgado, em 5 de março de 2018. Quando diz que a sentença transitou em julgado, é porque ela se tornou definitiva, não cabe mais recurso. Essa sentença aplicou uma pena base de 4 anos e considerou a causa de aumento pela arma branca em 1/3, o que levou a uma pena definitiva de 5 anos e 4 meses. Acontece que, a posteriori, vem uma lei em 23 de abril de 2018 que é mais benéfica. Por que essa lei nova é mais benéfica? Porque ela exclui a causa de aumento do uso de arma branca. Bem, quando a gente vai falar em lei penal no tempo, lembrem que a regra é o princípio da legalidade. A lei penal tem que ser anterior ao fato. Nullum crimen, nulla pena sine lege. E essa lei tem que ser anterior, ela tem que ser prévia ao fato. No entanto, se existe uma lei penal a posteriori, posterior ao fato, que é mais benéfica, ela pode retroagir no tempo. Pode e deve, a princípio, retroagir no tempo, que é a exceção da retroatividade da lei penal mais benéfica. No presente caso, por evidente, se a causa de aumento foi excluída, isto é mais benéfico para o réu. Bem, ele na verdade aqui já foi condenado e já está cumprindo pena. Mesmo que a pessoa já está cumprindo pena, a lei posterior, que é mais benéfica, se aplica ao caso do sujeito. No entanto, se ele já está em execução penal, e é o caso aqui porque ele já começou a cumprir pena, a quem cabe a aplicação dessa lei penal mais benéfica? Quando tem uma melhoria, uma lei penal mais benéfica, ou a abolitio criminis, que é a abolição de um crime, quem vai aplicar essa lei penal mais benéfica é o juiz da vara da execução penal. Bem, se a gente entendeu isso, agora sim a gente vai ler as alternativas e ver qual então seria uma alternativa correspondente a essa solução. A alternativa A diz que o advogado de Silvio não poderá buscar a alteração da sentença, tendo em vista que houve trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Isto é falso, porque sim, pode ter lei penal no tempo voltando se ela for mais benéfica, mesmo que já houve sentença penal condenatória transitada em julgado. Então, essa nós vamos descartar. Vamos para a próxima. O advogado de Silvio poderá requerer ao juízo da execução penal o afastamento da causa de aumento e, consequentemente, a redução da sanção penal imposta? Essa parece ser a resposta correta. Já vamos deixar aqui marcada, mas vamos ler as outras. C. Deverá buscar a redução da pena aplicada com afastamento da causa de aumento do emprego de arma branca por meio de revisão criminal. Não, isso está errado. Você não vai fazer uma ação de impugnação autônoma ao tribunal, você vai pedir essa análise da lei penal mais benéfica ao juiz da execução penal. Então, isso aqui está errado. Última. Deverá buscar a anulação da sentença condenatória pugnando pela realização de novo julgamento com base na inovação legislativa.
Não, isso está falso. A sentença penal condenatória, ela tinha fundamento legal, ela estava válida, não tinha nenhuma nulidade, então você não vai anular a sentença, você vai aplicar a lei penal mais benéfica. Então, realmente, a resposta correta é a letra B de bola. Questão 2. Francisco Brasileiro é funcionário do Banco do Brasil, Sociedade de Economia Mista e trabalha na Agência de Lisboa, em Portugal. Passando por dificuldades financeiras, acaba desviando dinheiro do banco para uma conta particular, sendo o fato descoberto e julgado em Portugal. Francisco é condenado pela infração praticada lá em Portugal. Extinta a pena, ele retorna ao seu país de origem e é surpreendido ao ser citado em processo no Brasil para responder pelo mesmo fato, razão pela qual procura o seu advogado. Sobre essa temática, é importante lembrar que lei penal no espaço, a regra é o princípio da territorialidade, ou seja, fatos ocorridos em território brasileiro, aplica-se lei penal brasileira. No entanto, existem algumas hipóteses de extraterritorialidade, quando um fato ocorrido fora do Brasil também pode ser julgado no Brasil com a aplicação da lei penal brasileira. Essas hipóteses de extraterritorialidade podem ser hipóteses de extraterritorialidade incondicionada, que estão previstas no artigo 7º, inciso 1º, e podem ser hipóteses, por outro lado, de extraterritorialidade condicionada, porque existem algumas condições que precisam estar presentes para que a gente possa aplicar a lei brasileira. São as hipóteses do artigo 7º, inciso 2º. Bem, como é um funcionário público que comete um crime contra a sociedade de economia mista, talvez vocês tenham uma vaga lembrança que é uma hipótese de extraterritorialidade incondicionada. Vamos novamente consultar o Código Penal e ver o que lá diz a nossa norma penal. Artigo 7º. Ficam sujeitos à lei brasileira, embora cometidos no estrangeiro, inciso 1. Os crimes que me interessa aqui, a linha B, contra o patrimônio ou a fé pública da União, do Distrito Federal, do Estado, território, município, de empresa pública, sociedade de economia mista, autarquia ou fundação instituída pelo poder público. Então, sim, temos aqui uma hipótese de extraterritorialidade incondicionada, porque o enunciado da questão deixa claro que se trata de uma sociedade de economia mista, ok? Se a gente consultar na sequência o parágrafo 1º deste mesmo artigo, ele diz o seguinte: nos casos do inciso 1, o agente é punido segundo a lei brasileira, ainda que absolvido ou condenado no estrangeiro. Ou seja, mesmo que ele já foi julgado lá fora, mesmo que ele tivesse sido absolvido, ele vai ser julgado novamente no Brasil. Ah, prof, mas isso viola o bis in idem. Sim, eu concordo que isso viola o bis in idem, mas é o que temos aqui no Código Penal. Essa violação ao bis in idem, ela é atenuada pelo artigo 8º, que diz que a pena cumprida no estrangeiro, ela é de alguma forma considerada na pena a ser aplicada no Brasil, seja para compensar ou para atenuar, tá bom? Voltando então agora à nossa questão do Francisco. Ele foi julgado em Portugal, ele foi condenado em Portugal, ele cumpriu pena em Portugal, ele volta aqui a ser processado de novo. Pode? Pode, mas a pena de lá tem que ser considerada na pena daqui. Vamos ver as alternativas da questão para ver qual que poderia ser a correta. O advogado de Francisco deverá informar que, de acordo com o previsto no Código Penal, A. Ele não poderá responder no Brasil pelo mesmo fato por já ter sido julgado e condenado em Portugal. Isto é falso porque a gente já viu que poderia sim. B. Ele somente poderia ser julgado no Brasil por aquele mesmo fato caso tivesse sido absolvido em Portugal. Falso. Ele pode até ser absolvido em Portugal. Nas hipóteses de extraterritorialidade incondicionada, ele pode ser julgado mesmo que absolvido lá fora novamente aqui. C. Ele pode ser julgado também no Brasil por aquele fato, sendo totalmente indiferente à condenação sofrida em Portugal. Essa pena, sim, ela vai ser considerada, porque a gente vai atenuar ou compensar a pena aqui no Brasil. Então, aparentemente, esta não é a correta. Vamos para a última. Ele poderá ser julgado também no Brasil por aquele fato, mas a pena cumprida em Portugal atenua ou será computada naquela imposta no Brasil, em caso de nova condenação. Bingo, essa é a correta. Questão 3. Revoltado com a conduta de um ministro do Estado, Mário se esconde no interior de uma aeronave pública brasileira que estava a serviço do governo. E no meio da viagem, já no espaço aéreo, a equivalente ao Uruguai desfere 5 facadas no ministro com o qual ele estava insatisfeito, vindo a causar-lhe lesão corporal gravíssima. Diante dessa hipótese, com base na lei brasileira, o que estaria correto?
A questão nos remete à problemática de fatos ocorridos em aeronaves ou navios. E aí, basicamente, é muito simples. É só lembrar que eu tenho duas hipóteses. Se, por exemplo, o avião é público ou está a serviço do governo brasileiro, todo e qualquer fato que ocorre lá dentro sempre vai ser considerado território brasileiro, independente de onde estiver o avião. Ou seja, pode estar em solo brasileiro, pode estar em espaço aéreo correspondente a alto mar, pode estar em aeroporto, sei lá, espanhol, uruguaio, tanto faz, tanto fez. Se o avião era público ou a serviço do governo, sempre é considerado território brasileiro. E atenção, é território por extensão, por uma questão de ficção jurídica, entende-se esse espaço como sendo território brasileiro. Não é hipótese de extraterritorialidade, é hipótese de territorialidade, porque eu considero território por extensão. Já por outro lado, se o navio ou se a aeronave forem privados, eu vou considerar que este navio ou este avião, ele é o território onde ele estiver. Se o avião está em espaço territorial brasileiro ou em espaço aéreo correspondente à terra de ninguém, alto mar, etc., eu vou aplicar a lei da bandeira, ou seja, se o avião é brasileiro, eu aplico a lei brasileira. Agora, avião privado que sobrevoa espaço territorial de outro país, ele começa a se tornar o território daquele espaço aéreo correspondente. Então, se fosse um avião privado, a resposta seria diferente. Sobrevoando espaço aéreo uruguaio, seria território uruguaio. Bem, no presente caso, nós temos um avião público a serviço do governo. Portanto, vai ser território brasileiro, independente de onde estiver, pelo princípio da territorialidade. Vamos dar uma olhada aqui nas alternativas da questão para ver qual que seria a correta. Diante da hipótese narrada com base na lei brasileira, assinale a afirmativa correta. A. Mário poderá ser responsabilizado segundo a lei brasileira com base no critério da territorialidade. Esta parece ser a resposta correta. Afinal de contas, o avião ele é público e aqui eu aplico o princípio da territorialidade, porque é território por extensão. Mas não custa olhar as outras alternativas para ver por que elas estariam erradas. B. Mário poderá ser responsabilizado segundo a lei brasileira com base no critério da extraterritorialidade e princípio da justiça universal. Errado, porque não se trata de extraterritorialidade, é questão de territorialidade por extensão. C. Mário poderá ser responsabilizado segundo a lei brasileira com base no critério da extraterritorialidade. Também está errado, já vamos seguir. Mário não poderá ser responsabilizado pela lei brasileira, pois o crime foi cometido no exterior e nenhuma das causas de extraterritorialidade se aplica ao caso. Bem, a segunda parte até está correta, porque nenhuma hipótese de extraterritorialidade aqui se aplica, mas se aplica a território por extensão, artigo 5º aqui do Código Penal. Então, de fato, a letra A é a correta. Questão 4. Após discussão em uma casa noturna, Jonas, com a intenção de causar lesão, aplicou um golpe de arte marcial em Leonardo, causando fratura em seu braço. Leonardo, então, foi encaminhado ao hospital, onde constatou-se a desnecessidade de intervenção cirúrgica e optou-se por um tratamento mais conservador com analgésicos para a dor, o que permitiria que ele retornasse às suas atividades normais em 15 dias. Vamos fazer uma pausa até aqui. Jonas tem dolo de lesão corporal, ele quer machucar o Leonardo. Objetivamente, o que ele produz? Uma lesão corporal, porque ele fratura o braço. Se eu analisar só até aqui, é óbvio e é evidente que Jonas pratica uma lesão corporal dolosa consumada. Fechou? Fica claro também que a lesão corporal produzida não corre o risco de morte porque, inclusive, os médicos entenderam que era possível apenas aplicar analgésicos ao paciente. Então, ele não estava correndo risco de vida/morte em razão da fratura sofrida. Continuando aqui na leitura da questão. A equipe médica, sem observar os devidos cuidados exigidos, ministrou remédio a Leonardo, sem observar que era composto por substância a qual o paciente informara ser alérgico em sua ficha de internação. Em razão desta medicação aplicada, Leonardo sofreu choque anafilático, evoluindo a óbito, conforme demonstrado em seu laudo de exame cadavérico.
prestem atenção, o enunciado deixa claríssimo que, sem o devido cuidado, o médico aplicou um remédio ao qual o paciente tinha declarado que era alérgico. Portanto, quando diz sem o devido cuidado, é óbvio que aqui houve uma lesão do dever de cuidado que implica um crime culposo, se assim previsto em lei. Como em razão dessa situação culposa, né, o paciente faleceu, obviamente aqui existe um homicídio culposo por parte do médico que administrou este remédio ao qual ele tinha alergia. Voltando aqui ao enunciado da questão, diz: recebidos os autos do inquérito, o Ministério Público ofereceu denúncia em face de Jonas, que na verdade só queria machucar o sujeito, imputando-lhe o crime de homicídio doloso. Diante dos fatos acima narrados e considerando o estudo da teoria da equivalência, o advogado de Jonas deverá alegar que a morte de Leonardo ocorreu de causa superveniente, absolutamente independente ou relativamente independente, e com isso deveria aplicar a ele o quê? Uma lesão corporal seguida de morte, um crime enfim, de homicídio culposo ou uma lesão corporal dolosa, enfim. Então, são essas as possíveis alternativas aqui do enunciado. Bem, se a gente fizer uma análise muito clara aqui do caso do Jonas, que só queria uma fratura, uma lesão corporal, e de fato praticou uma lesão corporal, e considerando que o resultado mais gravoso não foi criação do risco dele e não foi concretização do risco dele, não é possível aplicar a ele aqui o resultado mais gravoso da morte. Então, eu descartaria a lesão corporal seguida de morte. Ele quer apenas uma lesão corporal que, de fato, ele consumou. E o resultado mais gravoso, morte, é produto do risco do médico, que responderia por homicídio culposo, mas não o Leonardo. Então, me parece que o Ministério Público agiu de forma equivocada nesse enunciado, e é isso que o advogado deve alegar, que ele não teve dolo de homicídio, ele teve dolo de lesão corporal. Portanto, o advogado deve pedir a desclassificação do crime imputado pelo Ministério Público a um crime de lesão corporal simples, em razão de uma interferência de uma nova causa, que neste caso é uma causa relativamente independente. Por que isso? Porque quando a gente lembra aí do estudo da causalidade, eu tenho duas possibilidades. Ou uma nova causa que não tem nada a ver com a causa anterior, e é uma causa, então, absolutamente independente, que rompe o nexo de causalidade inicial, ou uma nova causa que tem relação com a causa anterior e então não rompe o nexo de causalidade. Neste caso, obviamente, Leonardo só faleceu no hospital em razão da fratura sofrida. Então, não é possível dizer que a questão do erro médico, lá que gerou a morte do Leonardo, não tenha relação com a fratura. Claro que tem relação, mas é uma nova causa relativamente independente. Portanto, me parece que a resposta correta é a seguinte: a alternativa D. O advogado deve alegar que a morte de Leonardo decorreu de causa superveniente relativamente independente, que por si só produziu o resultado, devendo haver desclassificação para o crime de lesão corporal, não podendo ser imputado ao resultado morte. Questão 5. Wilson, competente professor de uma autoescola, guia seu carro por uma avenida à beira-mar. No banco do carona está sua noiva Ivana. No meio do percurso, Wilson e Ivana começam a discutir. A moça reclama da alta velocidade empreendida, ou seja, aparentemente ele está em imprudência. Assustada, Ivana grita com Wilson, dizendo que se ele continuasse naquela velocidade, poderia facilmente perder o controle do carro e atropelar alguém. Wilson, por sua vez, responde que Ivana deveria deixar de ser medrosa, que nada aconteceria, pois se a sua profissão era ensinar os outros a dirigir, ninguém poderia ser mais competente do que ele na condução de um veículo. Todavia, ao fazer uma curva, o automóvel derrapa na areia trazida para o asfalto por conta dos ventos do litoral. O carro fica desgovernado e acaba ocorrendo o atropelamento de uma pessoa que passava pelo local. A vítima do atropelamento falece instantaneamente. Wilson e Ivana sofrem pequenas escoriações. Cumpre destacar que a perícia feita no local constatou de fato excesso de velocidade.
Nesse sentido, com base no caso narrado, é correto afirmar que, em relação à vítima do atropelamento, Wilson agiu com que? Dolo direto, dolo eventual, culpa consciente ou culpa inconsciente. Pessoal, então vamos lembrar que dolo direto é quando você tem a intenção ou propósito de produzir o resultado. Fica nítido que Wilson não queria matar alguém, atropelar alguém. Dolo eventual é quando você sabe da possibilidade das lesões que você poderia produzir e você não está nem aí com o resultado. Você assume o risco do resultado, você se conforma com o risco do resultado. Não me parece ser o caso, porque ele tem uma certa autoconfiança excessiva em que ele diz para Ivana que ele é tão competente que ele jamais vai matar alguém. Então não parece que ele não está nem aí para o outro. Por outro lado, obviamente, ele sabia que estava em excesso de velocidade, ele foi alertado pela Ivana, então parece que ele sabia da possibilidade de lesão a ser produzida e ele achava que nada ia acontecer. É isso exatamente a definição de culpa consciente. Quando o sujeito lesiona dever de cuidado, que é o caso dele, ele está em excesso de velocidade, ele sabe da possibilidade dessas lesões enquanto elemento intelectual, mas a atitude emocional dele é de leviana confiança na ausência do resultado. Então aqui me parece claramente uma hipótese de culpa consciente. A culpa inconsciente, por último, aqui a alternativa, seria se ele não passasse pela cabeça dele que ele está sendo imprudente. Não é o caso, porque ele inclusive foi alertado sobre o seu excesso de velocidade. Então a resposta correta aqui seria a letra C, culpa consciente. Questão 6. Regina dá à luz seu primeiro filho, Davi. Logo após realizado o parto, ela, sob influência do estado puerperal, comparece ao berçário da maternidade, no intuito de matar Davi, que é o próprio filho dela. No entanto, pensando tratar-se de seu filho, ela, com uma corda, asfixia Bruno, filho recém-nascido do casal Marta e Rogério, causando-lhe a morte. Descobertos os fatos, Regina é denunciada pelo crime de homicídio qualificado pela asfixia com causa de aumento de pena pela idade da vítima. Bem, analisando o caso da Regina, ela mira no alvo, ela acerta o alvo. Então, não é um aberratio ictus, não é um erro na execução. Ela erra sobre a identidade da pessoa. Ela acha que está matando o próprio filho logo após o parto, estando em estado puerperal. Então, ela acha estar cometendo um infanticídio. Se ela está em erro sobre a pessoa, previsto no artigo 20, parágrafo 3º, isto significa que, para o direito penal, não interessa se ela se confundiu em relação à pessoa. Ela responde como se tivesse praticado o fato contra o seu próprio filho. No presente caso, eu não posso, além disso, aumentar a pena ou agravar a pena de alguma forma por ser contra o descendente dela, porque o ser descendente, que é o próprio filho, integra o próprio tipo penal do infanticídio. Seria um bis in idem eu pegar essa figura e valorar ela novamente em desfavor da ré aqui para aumentar ou agravar a pena de alguma forma. Portanto, no caso concreto, teoricamente, o mais correto é dizer que ela está em erro sobre a pessoa, artigo 20, parágrafo 3º do Código Penal, e que ela responde pelo infanticídio sem nenhuma agravante ou causa de aumento de pena em razão de ser contradescendente. Vamos ver se existe alguma alternativa como essa aqui na questão. Diante dos fatos acima narrados, o advogado de Regina deve, então, em alegações finais da primeira fase do procedimento do tribunal do júri, requerer o quê? A. O afastamento da qualificadora, devendo Regina responder pelo crime de homicídio simples, com causa de aumento diante do erro de tipo? Falso. Primeiro, ela não está em erro de tipo. Ela está em erro sobre a pessoa. E ela acha que está cometendo um infanticídio. Portanto, ela responde pelo infanticídio como se tivesse praticado contra o próprio filho. Então, a A está equivocada. B. A desclassificação para o crime de infanticídio diante do erro sobre a pessoa. Sim. Não podendo ser reconhecida a agravante pelo fato de que se pretendia atingir ser descendente da agente em razão da proibição do bis in idem. Esta é a alternativa correta. C. A desclassificação para o crime de infanticídio diante do erro na execução aberratio ictus, blá, 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 blá. Pessoal, isso está totalmente errado. Eu não estou em aberratio ictus aqui, diante dessa situação. Aberratio ictus é quando você mira no alvo, você erra o alvo. Não é o caso dela. Ela
visualiza uma criança, ela mira numa criança, ela não erra o alvo, ela vai no alvo que ela tá aí imaginando. O problema dela é que ela está em confusão sobre a identidade do alvo e não sobre o alvo em si. Então, nesse sentido, não existe aberratio ictus. D. A desclassificação para o crime de infanticídio diante do erro sobre a pessoa, podendo ser reconhecida a agravante de o crime ser contra descendente, já que são consideradas as características de quem se pretendia atingir. Essa alternativa é uma baita de uma pegadinha, porque sim, quando você está em erro sobre a pessoa, você sempre deve considerar, teoricamente, as qualidades pessoais da pessoa que você queria ter atingido. Só que isso não pode gerar uma situação de bis in idem, como é o caso aqui. Ser contradescendente já integra o tipo penal. É só por isso que eu não vou considerar a questão do descendente aqui para aumentar a pena. Questão 7. Pedro, jovem rebelde, sai à procura de Henrique, 24 anos, seu inimigo, com a intenção de matá-lo, vindo a encontrá-lo conversando com uma senhora de 68 anos de idade. Pedro saca sua arma, regularizada, e cujo porte era autorizado. Isso até aqui para não ter nenhum problema do Estatuto do Desarmamento, ao que parece, né? E dispara em direção ao rival, que é o Henrique, de 24 anos. Ao mesmo tempo, a senhora dava um abraço de despedida a Henrique e acaba sendo atingida pelo disparo. Henrique, que não sofreu qualquer lesão, tenta salvar a senhora, mas ela falece. Diante dessa situação, em consulta técnica solicitada pela família, deverá ser esclarecido pelo advogado que a conduta de Pedro, de acordo com o Código Penal, configura que tipo de situação. Pessoal, ele mira no Henrique, que tem 24 anos. A intenção dele é matar uma pessoa jovem. Ele, por erro na execução dele, acerta uma outra pessoa que não é jovem, que é mais idosa. Então, aqui sim, ele mira no alvo, ele erra o alvo e acerta outro alvo. Isto é erro na execução. Isto é aberratio ictus. E quando estou em erro na execução, quando estou em aberratio ictus, eu vou considerar a pergunta: eu estou diante de resultados típicos que se equivalem ou não? No presente caso, ele queria um homicídio e ele praticou um homicídio. Portanto, resultados típicos equivalentes. Ele queria homicídio, praticou de fato homicídio. Portanto, para o direito penal não interfere, não faz diferença se era A, B, C ou D. A identidade não importa. Ele queria matar pessoa, ele matou pessoa. Então aqui o erro na execução, a princípio, é irrelevante. Ele responde por um homicídio doloso consumado. No entanto, tem um pequeno detalhe. Quando eu estou em erro na execução, eu sempre tenho que levar em consideração as qualidades pessoais da pessoa que eu queria ter atingido. Ele queria ter atingido uma pessoa jovem, ele não queria ter atingido uma pessoa idosa. Portanto, eu não vou considerar as qualidades pessoais da pessoa que de fato ele atingiu, mas da pessoa que ele queria ter atingido. Então, não cabe aumentar a pena ou agravar a pena dele em razão de ter acertado uma pessoa idosa. O mais técnico seria dizer que ele está em erro na execução, ele responde por um homicídio doloso consumado, considerando as qualidades pessoais do Henrique, de 24 anos. Vamos ver quais são as alternativas da questão. A. Crime de homicídio doloso consumado, apenas com causa de aumento em razão da idade da vítima. Falso, a gente não vai considerar a idade da senhora porque ele queria ter atingido um moço de 24 anos. B. Crime de homicídio doloso consumado, apenas sem causa de aumento em razão da idade da vítima. Bingo, essa é a correta. Afinal, ele queria ter atingido uma pessoa de 24 anos. Vamos por desencargo de consciência olhar as outras. Crimes de homicídio culposo consumado e tentativa de homicídio doloso em relação a Henrique? Não. Como eu estou aqui diante de resultados típicos que se equivalem, eu não imputo duas condutas separadas, eu imputo um único crime consumado. Então, a C está falsa. D. Crime de homicídio culposo consumado sem causa de aumento pela idade da vítima. Essa última alternativa está errada. Afinal, ele queria matar alguém, não é um homicídio culposo por imprudência. Questão 8. Carlos presta serviço informal como salva-vidas de um clube, não sendo regularmente contratado, apesar de receber uma gorjeta para observar os sócios do clube na piscina durante toda a semana. Em seu horário de, aspas, serviço, com várias crianças brincando na piscina, fica observando a beleza física da mãe de uma das crianças e, ao mesmo tempo, falando no celular com um amigo, acabando por ficar de costas para a piscina. Nesse momento, uma criança vem a falecer por afogamento, fato que não foi notado por Carlos. Diante da situação narrada, assinale a afirmativa
correta. A hipótese aqui do Carlos é um crime de omissão de ação imprópria. Por quê? Porque eu tenho o Carlos enquanto garantidor do bem jurídico, ainda que ele não tenha um contrato formal, ele assumiu aqui a responsabilidade de cuidar das pessoas no ambiente da piscina, e ele, por uma lesão do dever de cuidado, ele não está prestando atenção, ele está se distraindo, ele não cumpre com aquilo que ele tinha a ser responsabilizado. Então, se acontece um resultado lesivo no ambiente da piscina, é responsabilidade dele, e o resultado é atribuído a ele. Então, ele responde aqui por um homicídio, na modalidade de omissão de ação imprópria, mas como ele não desejava esse resultado, ele apenas produziu por uma situação de culpa, ele responde por homicídio culposo. Vamos olhar as alternativas aqui da questão. Eu encontro essa solução na letra B. Ele deve responder pelo crime de homicídio culposo diante da sua omissão culposa, violando o dever de garantidor. As outras alternativas não estão corretas porque ou imputam a ele um homicídio doloso, que não é o caso, ele não tem consciência e vontade de matar uma pessoa na piscina, e só imputar a ele omissão de socorro está equivocado, porque como ele é garantidor do bem jurídico, ele não responde pela simples omissão, ele responde pelo resultado lesivo. Questão 9. Cristiane, revoltada com a traição de seu marido, decide matá-lo. Para tanto, resolve esperar que ele adormeça para, durante a madrugada, acabar com sua vida. Por volta das 22 horas, Pedro deita para ver futebol na sala da residência do casal. Quando chega à sala, Cristiane percebe que Pedro estava deitando sem se mexer no sofá. Acreditando estar dormindo, ela desfere 10 facadas em seu peito. Nervosa e arrependida, ela liga para o hospital e, com a chegada dos médicos, ela é informada que o marido faleceu. O laudo do exame cadavérico, porém, constatou que Pedro havia falecido momentos antes das facadas em razão de um infarto fulminante. Cristiane, então, foi denunciada por tentativa de homicídio. E aí, enquanto advogado de Cristiane, você deverá alegar o que em favor da sua cliente? Pessoal, isto aqui é obviamente um caso de crime impossível, porque não é possível matar uma pessoa que já está morta. Crime impossível está previsto no artigo 17 do Código Penal e eu tenho duas hipóteses, ou porque o meio que eu utilizo é absolutamente ineficiente para levar ao resultado, ou porque o objeto é absolutamente impróprio para aquele tipo penal. Se eu analisar aqui o caso da Cristiane, ela usa uma faca. Se a pessoa estivesse viva, ela ia conseguir matar. O problema não é o meio. O problema é que ela não consegue matar um cadáver. O cadáver já está morto. Então, ela está diante de uma hipótese de crime impossível por absoluta impropriedade do objeto. É impossível matar uma pessoa que já está morta. Portanto, a resposta correta é a letra A, crime impossível por absoluta impropriedade do objeto. Questão 10. Acerca do dolo e da culpa, assinale a opção correta. Então, aqui a gente vai ter que analisar os conceitos de cada uma das alternativas e verificar qual que está equivocada ou não. A. Quando a gente deixa de prever o resultado que lhe era previsível, fica caracterizada a culpa imprópria e o agente responderá por delito pré-ter-doloso. Que confusão conceitual, isso não tem absolutamente nada a ver. Quando a pessoa deixa de prever o resultado, que era objetivamente previsível, eu estou diante de uma situação de culpa inconsciente, mas não tem absolutamente nada a ver com pré-ter-dolo. Pré-ter-dolo é quando eu tenho dolo no antecedente e culpa no consequente, como é o caso da lesão corporal seguida de morte. Eu tenho dolo na lesão corporal, que é o antecedente, mas por imprudência, por culpa, eu gero um resultado mais gravoso, que é a morte. Essa alternativa A é absolutamente descabida. B. Quando a gente, embora prevendo o resultado, não deixa de praticar a conduta porque acredita sinceramente que esse resultado não venha a ocorrer, caracteriza-se a culpa inconsciente. Essa resposta evidentemente está errada, porque se ele está prevendo o resultado possível, então não pode ser uma culpa inconsciente. C. Quando a gente comete o erro sobre elemento constitutivo do tipo legal de crime, exclui-se o dolo, embora seja permitida a punição por crime culposo, se previsto em lei. A alternativa C está correta. De fato, isto aqui é a definição de erro de tipo. Se você está em erro sobre circunstâncias fáticas, isto exclui o dolo.
Se o crime existe na modalidade culposa e se você estiver de fato numa situação de imprudência, negligência e imperícia, você responde pelo resultado culposo. Então, por exemplo, se eu pego uma coisa e levo embora achando que é própria e eu me confundo, na verdade é uma coisa de outra pessoa, estou em erro sobre as circunstâncias fáticas. Isso exclui o dolo, eu não posso cometer um furto doloso se eu acho que estou levando coisa própria e não coisa alheia. Bem, se previsto de forma culposa, e se eu estou em situação de culpa, poderia responder por crime culposo. Furto não existe na forma culposa, então a conduta seria atípica. D. Quando o agente, embora não querendo diretamente praticar a infração penal, não se abstém de agir e, com isso, assume o risco de produzir o resultado, que por ele já havia sido previsto e aceito, existe culpa consciente? Falso. Isso aqui seria um dolo eventual. Eu sei da possibilidade da lesão e eu não estou nem aí, eu assumo o risco do resultado. Então, isto não seria culpa consciente. Isto aqui seria a definição de dolo eventual.